Eles pegam, se materializam na forma feminina, súcubo, tem relação com o homem, recolhe o sêmen. Aí ele se materializa na forma masculina, íncúbo, né? E vai incubar. Ele vai fazer uma incubação. E aí ele injeta aquele sêmen. Porém, a célula germinativa, ela foi carregada com uma espécie de energia, porque essas entidades têm uma energia. Então, essa energia radioativa pode comprometer, pode deformar o nosso DNA. Então, essa energia dessas entidades, quando eles transportam a célula germinativa, eles corrompem isso e aí vai nascer uma anomalia, né? Não vai nascer um bebê normal, vai nascer os gigantes. Qual que é a história de Lúcifer? E é mesmo aquela que ele era um anjo invejoso e desejou ser Deus? Da onde vem isso? Ele era um anjo bonito, belo, né? Portador de luz. E ele tinha uma unção. Ezequiel 28 diz que ele era o querubim ungido. Ungir significa separado, santificado. Ele tinha uma missão especial. E você não consegue invejar ninguém se você está longe daquela pessoa. Você tem que estar perto. Quando você está perto, você inveja. Então ele está perto de Deus, ele tinha uma proximidade com Deus, ele começa a invejar. E ele quis ser Deus. É o que fala em Isaías. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Ao querer ser como Deus, ele é expulso. Porém, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos com ele. Aí nós vemos que o poder de persuasão de Satanás, que o Satanás vem de Satã, do hebraico Satã, que é o opositor, o adversário, e o diabo vem de diabolos, do grego, né, que significa aquele que traz divisão. Ele então, Lúcifer se torna o opositor. Só que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Quer dizer, o que ele falou para os anjos? Quer dizer, qual foi o argumento? Porque ele conseguiu persuadir de uma maneira assim extraordinária, porque anjos que têm uma capacidade mental de 100%, a gente usa 10% do cérebro, né? O anjo usa tudo, né? E de repente ele conseguiu enganar. Então o poder de persuasão dele é algo incrível. Imagina o que ele não faz com os homens, né? Afastados de Deus, que ele não faz, o estrago que ele não faz com os homens, né? Então, se você não tiver o Espírito Santo para te dar discernimento, você cai no que Paulo chama das astutas ciladas do diabo, cai nessas armadilhas, né? Então, foi desenvolvido a partir desses anjos caídos, esses demônios, eles começaram a fazer uma série de coisas. Gênesis 6 diz que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Então nós vamos ver uma coisa curiosa aqui, né? Anjos caídos copulando com mulheres terrenas, elas tendo filhos e nascendo gigantes, os Néfilins, né? É o que fala na continuação do Quilaim, Néfilim, Então, os gigantes. E esses gigantes continuaram na história mesmo depois da Era Diluviana. Né? Então nós temos aí o que é chamado Eles não foram mortos no dilúvio? No dilúvio, sim, mas continuaram fazendo a mesma coisa. O ritual continua, que eles continuaram, é chamado de precedente bíblico, porque pós-dilúvio nós vamos encontrar, por exemplo, o gigante Golias. Golias é pós-dilúvio, né? O Golias tinha 2,75 de altura, quer dizer, era um monstro, né? E não era um cara que tinha doença, gigantismo, ele era um guerreiro, só a armadura dele completa era 80 quilos. Né? Então, gigantes não é uma figura de linguagem, eles eram maiores mesmo do que eram maiores, tanto humanos. Quando os espias lá vão ver a Terra Prometida, eles voltam, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Quer dizer, na imagem deles, nós somos gafanhotos, essa que eles passaram para Moisés, são pequenininhos. Os caras são muito grandes, como é que a gente vai pegar esses caras? Então isso leva a gente a crer que os anjos têm uma estatura maior do que os seres humanos também. Tem uma estatura maior que o ser humano. Agora, o curioso é eles gerarem filhos em seres humanos. O demônio se multiplica? Não, então. Pois não pode se multiplicar. Né? Porque eu lembro que teve uma ocasião, numa libertação, não foi na Neuza, tá? Foi em outra, né? Que manifestou um demônio, né? E estavam falando em nome de Jesus e o demônio não ia embora. Aí falaram, não, esse demônio não adianta você explicar para ele quem é Jesus, é um demônio filhote. Né? Você vai ter que primeiro explicar quem é Jesus para depois ele se ligar e ir embora. Né? Isso não existe, né? Isso é piada, né? Até. Então, o que acontece? Já ouviu falar de súcubos e íncubos? Já. Então, os súcubos é a materialização demoníaca na forma feminina e íncubos a materialização demoníaca na forma masculina. Isso eu falo no meu livro Rastro do Oculto. E também tem 2 vídeos no meu canal, A História do Diabo e o Diabo na História. Também explica lá.
Então ele se materializa, né? Ele pode, até os anjos se materializaram para Abraão, para Ló, comeram, né? Quer dizer, materialização bem concreta mesmo, comeram. Ele se materializa na forma feminina, como um súcubo. Isso, veja bem, não pode acontecer em qualquer lugar. Tem que ser no ambiente ritualístico. Um anjo de Deus pode aparecer aqui, se Deus permitir, né? Mas um demônio não pode, materializado não. Não. Só dentro de um ritual, só dentro de um espaço ritual, né? E tem medidas, tem proporções, tem tudo certinho ali para poder... assim como tinha medidas e proporções para a construção do tabernáculo, e uma vez obedecidas medidas, obedecidos os rituais que Deus estabeleceu, o Shekinah de Deus se manifestava. Ou seja, o que antes era um pedaço de areia do deserto, agora é o poder de Deus que está ali. Shekinah é o poder de Deus. O poder de Deus está ali. A glória de Deus, né? Aí, essas entidades têm que fazer isso em ambientes rituais, em templos. Na época seriam os igurates ou os etemenanques, né? Que era muito comum na Mesopotâmia. Eles pegam, se materializam na forma feminina, súcubo, tem relação com o homem, recolhe o sêmen, né? Aí ele se materializa na forma masculina, íncube, né? E vai incubar. Ele vai fazer uma incubação. E aí ele injeta aquele sêmen. Porém, a célula germinativa, ela foi carregada com uma espécie de energia, porque essas entidades têm uma energia. Né? Na falta de uma palavra mais adequada, vou usar energia mesmo. Né? Então imagina que a energia atômica ela pode causar mutação na pessoa. Né? Em animais e até em árvores. Né? Então uma mulher grávida não pode tirar um raio-x, pode comprometer a formação do feto. Então essa energia radioativa pode comprometer, pode deformar o nosso DNA. Então, essa energia dessas entidades, quando eles transportam a célula germinativa, eles corrompem isso e aí vai nascer uma anomalia, né? Não vai nascer um bebê normal, vai nascer os gigantes, que a Bíblia diz que eram varões de grande renome, pelos feitos que eles faziam e tudo mais, né? Então, são alguns feitiços de alta magia que já remontam desde a época da Mesopotâmia. Isso é antigo, os sumérios tinham, os acádios tinham, os egípcios, os astecas, incas, maias, né? Machu Picchu, isso está pelo mundo inteiro. Os caras chamavam de semideuses, né? Devia ter várias denominações. Exato, essa ideia mesmo, semideuses. Filho dos deuses, né? Com as mulheres. Com as mulheres. Exato. E isso, então, não foi interrompido com o dilúvio. Mas não. O dilúvio, a intenção do dilúvio era interromper isso e outras coisas. Era acabar com tudo, né? Só que eles continuaram fazendo. Por isso que, teologicamente, a gente chama isso de precedente bíblico. É algo que continuou ocorrendo e a gente vê evidência disso. Se vê evidência, por exemplo, né? O gigante Golias. Teve outros também. Mas hoje em dia ainda pode acontecer ou não? Hoje não. Hoje eles aprimoraram, digamos, essa engenharia genética. Né? Com o passar do tempo, o diabo ele tem uma natureza psicomotora. Então ele muda na medida em que ele aprende. Então ele aprimorou essa, digamos, engenharia genética, né? E hoje pode nascer pessoas com alterações biológicas, com alterações no seu DNA, sem ser perceptível. Né? Você não percebe aquilo, você não nota aquilo. Ser um cara não maior, é mais gigante, não é maior, você não nota. Né? Quando eu fazia parte do engano, eu tomei uma série de injeções, de vacinas, que tecnicamente iriam me imunizar de todas as doenças que eles iam programar e lançar na humanidade. Caramba. Tecnicamente. Evidentemente eu não vou pagar para ver. Eu não vou marcar a touca, né? Mas tecnicamente sim, porque eles estão planejando tudo isso. E quando a gente vê em final dos tempos, se você quiser me interromper, você interrompe, porque eu falo pra caramba. Tá? Não, depois eu vou voltar lá pra história do demônio, que eu quero perguntar mais uma coisa. Tá bom, então volta pro demônio aí, pra gente fechar o demônio. Então, vamos lá. Olá pessoal, gostando do conteúdo? Sejam todos muito bem-vindos então ao nosso canal de cortes. Se você gosta dessa pegada, se inscreve, ativa o sininho e ótimo estudo para todos vocês. E se você quiser saber um pouco mais a respeito do nosso grupo de estudos Guardiões do Tempo, link está aqui na descrição do vídeo. Valeu? Deus te abençoe e te guarde. Bom estudo para todos nós.